Olá, nosso colega, amigo e professor Luiz Henrique de Araújo Dutra, infelizmente não pôde vir ao simpósio Principia, mas ele foi gentil bastante e mandou para nós o texto da apresentação dele, e nós quatro aqui preparamos uma leitura. Eu sou o Renato. Eu sou o Thiago. Eu sou o Jerzy. E eu sou o Ivan. O texto que nós vamos ler, que é o que o professor Luiz Henrique nos enviou, é O Poder Normativo dos Modelos. Em nosso livro Pragmática de Modelos, defendemos que os modelos mais importantes do ponto de vista cognitivo, inclusive no caso dos modelos científicos, são objetos abstratos. A concepção de objeto abstrato que adotamos, por sua vez, é aquela de Sir Karl Popper, suas entidades do mundo 3. Ou seja, os modelos, enquanto entidades abstratas, são construídos por nós, assim como os modelos concretos, mas ganham autonomia, o que quer dizer que não podemos modificá-los por fiat. Mas podemos modificá-los, embora isso dependa de condições objetivas, aliás, como no caso dos próprios modelos concretos. A ideia de Popper é que as realidades do mundo 3 devem ser estudadas com a mesma objetividade requerida pelo estudo do mundo 1, das coisas materiais. A concepção deste filósofo dos objetos abstratos não é clara, contudo, a respeito do caráter perspectivista dos habitantes do mundo 3. Mas podemos presumir que eles existem apenas para aqueles que cognitivamente têm acesso a eles, isto é, os membros da cultura a qual eles pertencem. No caso dos modelos científicos, a cultura científica específica e suas teorias. Afinal, o mundo 3 popperiano é o mundo da cultura em geral e inclui a ciência. Todavia, o caráter perspectiva dos objetos abstratos é bastante enfatizado por Ronald Geer em seu perspectivismo científico a respeito de teorias, modelos e conceitos. O que fizemos em nosso mencionado livro, assim como em outros textos, foi estender o mesmo perspectivismo a todo o domínio dos objetos abstratos. Se as realidades abstratas da cultura fazem alguma diferença na ordem das coisas do mundo, a nosso ver, a única maneira pela qual elas podem influenciar os acontecimentos tem de ser normativa. E mais, esse seu poder normativo não pode ser exercido diretamente sobre o mundo 1, as coisas concretas ou materiais, mesmo que alguns objetos abstratos possuam documentação específica, isto é, mesmo que eles sejam associados a determinados objetos materiais. Mas esse não é o caso de muitos outros objetos abstratos, que possuem um tipo de documentação difusa, digamos assim. O poder normativo dos objetos abstratos tem de ter como mediação o mundo 2 popperiano, isto é, nossos estados e eventos mentais. Afinal, é por meio deles que podemos ter acesso ao mundo 3. Mas a relação também normativa, e não causal, que o objeto abstrato possui com nossos estados mentais não é algo muito simples nem fácil de compreender. Podemos dizer que os dois elos normativos, o cultural mental e o mental físico, são portadores para nós do mesmo mistério com o qual os filósofos da mente se debatem há tanto tempo e do qual muitos procuram se livrar por meio de abordagens eliminativistas ou reducionistas. Neste artigo, vamos argumentar que por meio da ação humana indiretamente os modelos, que, como dissemos, são objetos abstratos, determinam normativamente o comportamento humano. Assim, devemos começar analisando o caráter abstrato dos modelos mais importantes que possuímos. Depois, a complexidade da ação humana, que envolve realidades físicas, mentais e culturais. Além disso, é preciso indagarmos em que uma relação normativa difere de uma relação causal, ou de outros tipos de relação, por exemplo, uma relação de comunidade ou dependência recíproca. E, por fim, chegamos à nossa questão principal da determinação normativa dos modelos sobre o comportamento. Seção 1. Um modelo de modelo. Os modelos são de muitos tipos e são ubíquos nas atividades humanas. Eles são basicamente estruturas elaboradas em analogia com outras coisas. Na verdade, qualquer objeto que possa ser encarado em analogia com outro é um modelo deste outro, e vice-versa.
Assim, por exemplo, os ícones são modelos dos objetos que representam. E do mesmo modo, em última instância, uma fotografia é modelo da cena fotografada. Mas também são modelos os mapas e diagramas de diversos tipos, as maquetes e os demais tipos de modelos em escala. Mas estes são todos objetos concretos que utilizamos como modelos de outros objetos concretos. Uma vez que os modelos são representações, uma descrição verbal de um objeto, que também é algo que o representa, é também o modelo do objeto. Podemos, para este caso, empregar a expressão modelo verbal, justamente. Inicialmente, como uma extensão deste tipo de modelo, temos também os modelos digitais, que representam alguma coisa por meio de uma linguagem de programação, os modelos matemáticos, que representam alguma coisa por meio de fórmulas especiais, e assim por diante. E, em última instância, como o uso desses últimos tipos de modelo sugere, temos também os próprios conceitos e ideias como modelos. Se pedirmos para alguém nos dizer o que é uma cadeira, por exemplo, a pessoa vai nos oferecer o modelo verbal de cadeira. O que ela estará fazendo será verbalizar sua ideia de cadeira. Mas conceitos e ideias ou são realidades mentais, cognitivas, se quisermos ser mais específicos, ou são realidades abstratas. O conceito de cadeira compartilhado socialmente não pode ser um modelo mental de alguém, embora esteja ligado a modelos desse tipo. Ele tem de ser um modelo abstrato que, por sua vez, pode ser instanciado nas ideias que as mais diversas pessoas têm de cadeira, nos desenhos ou maquetes que possam fazer de uma cadeira e das cadeiras concretas que possam construir, feitas de madeira, metal, plástico ou o que quer que seja. Podemos também ter um programa de computador que contém as informações correspondentes à nossa ideia, o projeto, de cadeira. E podemos ainda representar por fórmulas matemáticas as proporções da cadeira ideal. Em todos estes casos, estamos instanciando de maneira mais concreta, e portanto menos abstrata, nosso conceito compartilhado de cadeira, talvez da melhor cadeira possível, da mais ergométrica que possa haver. E vemos assim que este nosso modelo da melhor cadeira possível é que é o mais importante desta série de modelos. É ele que, pela mediação dos outros tipos todos de modelos, pode fazer surgir no mundo a melhor cadeira possível. Nosso modelo ideal nos orienta para elaborarmos nosso projeto de cadeira, que, por sua vez, vai nos orientar na construção da cadeira na qual vamos nos sentar, e talvez escrever melhores artigos de filosofia sobre modelos, ou até, quem sabe, sobre cadeiras. Por isso, também podemos dizer que os modelos são projetos de outros objetos, e mais especificamente, projetos de máquinas nomológicas, como diz Nancy Cartwright. Nossos modelos científicos são projetos deste tipo, como diz essa filósofa. As máquinas nomológicas são aquelas cujo funcionamento instancia leis. Elas podem ser máquinas naturais, como nosso sistema solar, ou máquinas fabricadas por nós. Mas uma lei, seja ela causal e estrita, seja probabilística, seja de quaisquer outras formas possíveis, é apenas a expressão, mais ou menos formal, de relações entre determinadas coisas. Mas as mesmas relações estão expressas de forma mais intuitiva dos modelos. Por isso eles são tão importantes na atividade científica, pois providenciam atalhos para as descobertas. E também orientam a aplicação do conhecimento que adquirimos. O importante são as relações. Reconhecemos uma pessoa em sua caricatura, por exemplo, porque o desenho preserva as relações entre as partes, mesmo que altere as proporções. Reconhecemos também as localidades em um mapa pela mesma razão, mesmo em um mapa que não preserve as proporções. Este é o caso daqueles diagramas de linhas de metrô ou de estradas de ferro. Se a estação B fica entre as estações A e C, este tipo de relação é mantido, mesmo que o diagrama não represente corretamente as diferentes distâncias entre as estações, que é o que esperaríamos de um mapa mais realista, digamos. Os modelos em escala, por sua vez, que devem também preservar as relações entre as partes, podem ou não alterar as proporções dessas partes, dependendo da finalidade a que se destinam. É claro que até aqui estamos falando de relações espaciais,
mas há modelos que representam relações de outros tipos. Uma receita de bolo, por sua vez, contém 2 tipos de modelo, pois ela contém 2 tipos de informação, aquela dos ingredientes e aquela dos procedimentos para fazer o bolo. A receita é um projeto de bolo que, se seguida corretamente, vai produzir um bolo bem feito. A parte das informações sobre os ingredientes representa as relações entre eles, suas proporções ou quantidades. A parte dos procedimentos, por sua vez, representa as relações de 2 tipos. O primeiro tipo é aquele das combinações ou misturas dos ingredientes. O segundo, aquele do momento certo de realizar essas misturas. Essas são relações temporais. A receita como um todo, especificando esses tipos todos de relações, é também uma série de regras. Cada uma delas indica um dos passos do comportamento da pessoa que vai fazer o bolo. Sabemos que os programas de computador se assemelham a receitas desse tipo. Eles também codificam regras que serão seguidas pela máquina na execução de determinada tarefa. Assim sendo, de maneira geral, instruções codificadas como essas são modelos de comportamento. Quando examinamos a vida social em geral, encontramos inúmeros modelos desse tipo, desde as instruções para realizar tarefas dos mais diversos tipos, até os preceitos morais, passando pelas regras de higiene e civilidade, por exemplo. Muitas vezes, reunimos certa quantidade de regras dos diversos tipos em determinadas pessoas, que se tornam elas próprias modelos de vida. São aquelas pessoas que achamos que podem ou devem ser imitadas para termos sucesso em alguma atividade ou setor da vida. O que deve ser imitado é, obviamente, seu comportamento. É assim que, por exemplo, dizemos que os pais devem ser modelos para seus filhos, o que infelizmente nem sempre é o caso. Assim como os professores devem ser modelos para seus alunos, as pessoas que ocupam cargos públicos devem ser modelos para o cidadão comum, etc. A maneira pela qual as normas sociais dos mais diversos tipos orientam então o comportamento, seja quando são tomadas isoladamente, por exemplo, em máximas, seja quando estão consolidadas em modelos de procedimento ou comportamento, por meio de exemplos de como agir em certas circunstâncias, é a maneira pela qual os modelos dos mais diversos tipos também orientam nosso comportamento, mesmo nas ciências e nas técnicas dos mais diversos tipos. Por isso é importante examinarmos como as normas contidas nos modelos podem determinar ou condicionar o comportamento humano. As normas são realidades abstratas, objetos da cultura. O comportamento são ocorrências concretas no mundo, alterando a ordem das coisas e das pessoas. Através desses exemplos e comentários, procuramos mostrar nosso modelo de modelo. Não apresentamos uma definição de modelo, pois não é assim que os modelos são elaborados. Eles são apresentados das mais diversas formas, mas quando são exibidos, como dissemos, eles mostram as relações entre as coisas. A relação que procuramos mostrar é aquela entre norma e comportamento. Esta relação precisa ser examinada mais de perto. Seção 2. As diversas fases da ação. Consideremos um modelo de ação, tal como fizemos em outro artigo. Segundo esse modelo, nossa ação é sempre condicionada por 3 ordens de fatores, a saber, neurofisiológicos, mentais e culturais, ou sociais. Quando dizemos condicionada, queremos dizer que os fatores desses diversos tipos, por um lado, nos limitam, impedindo que façamos determinadas coisas, mas, por outro lado, nos permitem fazer certas outras coisas. Assim, tudo o que fazemos está condicionado por nossos cérebros, digamos assim, por nossa constituição mental, presumindo que este aspecto seja distinto do neurofisiológico, e por nossa cultura, presumindo que esta última também não seja redutível a nossos estados mentais. Uma exposição detalhada das relações entre cérebro e entre mente e cultura, ultrapassa os limites deste texto, mas vamos resumir as principais ideias cujo desenvolvimento se encontra em outras obras. As 2 ideias principais são, primeiro, nossos estados e eventos mentais emergem a partir de condições de base neurofisiológicas e culturais, assim como de outros estados e eventos mentais. E segundo, que as realidades culturais emergem a partir de condições de base mentais, assim como de outras realidades culturais ou sociais. A relação genérica entre uma realidade emergente e suas condições de base não é causal, como vamos ver na próxima seção.
Interpretá-la como causal é deixar de compreender o que há de mais importante, que é o fato de que o emergente, que é uma realidade complexa, um sistema composto de partes, é a mesma coisa que essas partes ou condições de base, mas forçosamente visto de uma perspectiva diferente. Há uma espécie de heteronomia, digamos assim, para empregarmos um termo de Davidson, e para empregarmos a expressão devida a John Stuart Mill, que está na origem da tradição do emergentismo britânico. Se há leis relacionando as condições de base e o emergente, elas são leis heteropáticas. Isto quer dizer, em resumo, que podemos e devemos descrever o comportamento do emergente de maneira diferente daquela de seus constituintes, e quer dizer que o sistema emergente possui propriedades que não podemos atribuir a seus constituintes ou condições de base. É claro que as abordagens reducionistas vão insistir que essas propriedades supervenientes do sistema podem ser reduzidas às propriedades de suas partes. Davidson, que não é um emergentista, mas apenas um supervenientista, insiste no caráter heteronômico e anômalo do mental em relação ao neurofisiológico. E ao contrário de Mill e dos emergentistas em geral, ele não aceita a possibilidade de leis psicofísicas, que seriam leis heteropáticas do ponto de vista de Mill. Nas discussões entre supervenientistas e emergentistas, está sempre em questão a maneira como as propriedades supervenientes ou emergentes, de todo, estão relacionadas causalmente com as propriedades de suas partes, ou condições de base. A nosso ver, há um sério equívoco em interpretar essa relação como causal. Esse equívoco está ligado à pressuposição de que qualquer modificação do mundo tem de ser por meio de relações causais entre as coisas. Mas vamos procurar mostrar que as relações de comunidade e normativa também são eficazes, digamos assim, mesmo não sendo causais. Para entendermos e mesmo percebermos sua eficácia, devemos abordar os acontecimentos de maneira mais molar. Antes disso, voltemos um instante àquelas relações entre cérebro e mente entre mente e cultura. Para o emergentista, é claro que só há estados mentais onde há determinados estados neurofisiológicos, pois o emergentismo, assim como o monismo anômalo de Davidson, coincide com o materialismo no plano metafísico. Davidson insiste, contudo, que os estados mentais são descritos por meio de um vocábulo mentalista que é irredutível ao vocábulo fisicalista da neurofisiologia. Do ponto de vista do emergentista, contudo, o vocabulário mentalista é irredutível ao vocabulário fisicalista, porque as realidades mentais são emergentes distintos de suas condições de base neurofisiológicas. Há uma razão ontológica ou conceitual para sustentar o preceito linguístico. Essa razão ontológica é que a distinção nas coisas e a existência de propriedades mentais emergentes, que não podem ser atribuídas às suas condições de base neurofisiológicas, precede a distinção linguística, que apenas expressa a nossa compreensão das diferenças entre as coisas, em vez de criá-las. O fato epistemológico ou epistêmico de que os eliminativistas, os reducionistas e os supervenientistas, como Davidson, não têm cidadania ontológica às propriedades mentais emergentes, não provém de argumentos ou provas, mas apenas de pressupostos, preconceitos e profissões de fé em determinados princípios. Se essas posturas não possuem ou não admitem os conceitos apropriados para compreender o fenômeno da emergência, tanto pior para elas. Isso não quer dizer que os emergentes não sejam reais, quer dizer apenas que alguns não os percebem como tal. Utilizemos um modelo que é aqui apropriado. Ver uma floresta é diferente de ver as árvores, mas só aceitamos isso se compreendermos bem o que é ver uma floresta. Ver a floresta não é ver um amontoado de árvores. Ver a floresta requer possuir conceitos ecológicos e, portanto, entender que há uma economia criada pela presença de árvores e de outros habitantes da floresta. Economia distinta daquela que é interna, fisiológica de cada árvore e que as sustenta vivas como indivíduos. As propriedades ecológicas de uma floresta não podem ser atribuídas às árvores que as constituem, nem aos outros tipos de habitantes da floresta, os animais, por exemplo, que também contribuem para essa economia florestal. Essa abordagem molar que pode nos permitir identificar eventos e coisas que uma abordagem molecular não permite. Este modelo é sugestivo quanto à relação entre nossos cérebros e nossas mentes. Pensemos nossas mentes como a economia mental que emerge da presença de neurônios ou de redes neuronais, ou das diversas partes do cérebro, etc. Assim como os conceitos ecológicos nos permitem compreender o que acontece na floresta,
os conceitos mentalistas nos permitem compreender o que acontece conosco quando nossos cérebros funcionam. E o que acontece de relevante não é cerebral, mas mental psicológico. E, aliás, não depende apenas dessas condições de base neurofisiológicas, mas também de condições de base culturais. Pois, afinal, nossa mente, no que ela parece ter de mais relevante, é o que nos coloca em contato com os outros, com aqueles com os quais compartilhamos nossa cultura. Apliquemos novamente o modelo da floresta. Ver uma sociedade ou cultura não é ver indivíduos humanos interagindo, embora a cultura emerja de suas interações. Há um aspecto do modelo da floresta que ainda não destacamos e que é algo bem estabelecido pela ecologia também. As árvores e os outros habitantes da floresta, que lhe dão sustentação ecológica, por sua vez, também dependem dela. Esses elementos de base garantem a estabilidade ecológica, mas é esta que, de sua parte, garante a sobrevivência tanto das próprias árvores quanto dos outros habitantes da floresta. Aqui, claramente, uma determinação descendente do emergente sobre as condições de base. Vejamos como, em analogia com isso, podemos compreender a cultura de um grupo de indivíduos humanos. Ela existe porque eles fazem certas coisas, e já vimos que eles fazem certas coisas porque, em primeiro lugar, seus cérebros funcionam de determinada forma. Mas a cultura cria condições especiais de convivência entre os indivíduos. Por exemplo, entre outras coisas, eles fornecem normas e preceitos de higiene e de conduta. Portanto, quando o indivíduo age em sociedade, não é só seu cérebro que o condiciona, mas também a cultura da qual ele é portador, cultura da qual ele também é uma documentação. Por isso, podemos dizer que seus estados mentais dependem da cultura tanto quanto dependem de seus cérebros. É assim que, do ponto de vista molar do emergentismo, podemos compreender as três faces da ação humana. Ela emerge a partir de condições de base neurofisiológicas, mentais e culturais. Essas condições de base estão presentes todas ao mesmo tempo quando o indivíduo faz alguma coisa, isto é, alguma coisa relevante o suficiente para ser considerada ação propriamente. Não estamos falando das coisas que o indivíduo faz para apenas sustentar sua vida vegetativa, como comer, dormir, etc. Mas mesmo isso, ele vai fazer segundo os costumes de sua sociedade, pois ele vai acreditar que há maneiras mais apropriadas de fazer essas coisas. Essas suas crenças são parte da cultura que ele compartilha com seus pares. Mas a ação, propriamente falando, é aquilo que os indivíduos fazem dependendo de escolha, discernimento, decisão e propósito, claro. É o que eles fazem, por exemplo, quando falam um com os outros, e ao falarem, modificam seu ambiente social. E para isso, além das condições neurológicas e mentais apropriadas, deve haver também condições sociais apropriadas. Seção 3. Tipos de relações. Dissemos acima que, considerando aquele modelo ecológico da floresta, há uma determinação descendente do sistema florestal sobre seus constituintes ou condições de base. Essa expressão é muito mais feliz do que aquela mais costumeira nas discussões sobre a emergência, isto é, causação descendente. Pois o que há da parte da floresta sobre seus constituintes não é a causação. Para entendermos isso, devemos considerar a causação em comparação com outros tipos de relação, algo que foi iniciado paradigmaticamente por Kant em sua primeira crítica, mas que está um tanto esquecido. Consideremos sua terceira categoria da relação, comunidade ou ação recíproca. Devemos também considerar aquilo que foi para Kant tema de sua segunda crítica, isto é, as relações normativas. É apenas a falta de conceitos e de modelos apropriados que conduz algumas doutrinas filosóficas a presumir que o mundo só se modifica por meio de relações causais, e que as relações normativas e de comunidade não são eficazes, não são reais, mas apenas interpretações nossas. Talvez devamos começar pela noção de eficácia. De certa maneira, esta noção está envolvida, mesmo que não explicitamente, nas discussões sobre as condições necessárias e suficientes para que determinado evento se dê, como vemos, por exemplo, nas mais conhecidas discussões sobre a causalidade. Essas discussões envolvem também a noção de poder, isto é, o poder que as propriedades de determinadas coisas lhes conferem de produzir outras ou de modificar outras. Se interpretarmos a relação causal como uma relação entre eventos, como fizeram, aliás, Hume, Kant e depois deles o já citado Davidson, seremos conduzidos a presumir que determinado evento A
tem o poder de acarretar outro evento B, que desse poder provém a eficácia de A em acarretar B, mesmo que tal poder não seja algo observável. Aqui nos envolvemos em mais complicações, pois devemos também interpretar o termo acarretar, que à primeira vista pode parecer menos comprometedor do que termos como produzir, gerar e o mais usual e mais impreciso, causar, justamente. Podemos então tomar o termo acarretar como substituto presumivelmente menos comprometido com a pressuposição de fatores ocultos ou não observáveis, na expressão A acarreta B, apenas no sentido em que Hume e Kant interpretaram causar. O evento A será então apenas um evento anterior a B, de tal forma que, quando A é observado, podemos esperar por B, como diz Hume, ou de tal forma que, se A é dado na experiência, sempre como temporalmente precedente a B, a forma como podemos julgar essa relação consiste em empregar a categoria de causa e efeito, ou causação, como diz Kant. As soluções destes filósofos tão importantes são suficientemente conhecidas e não precisamos entrar nos detalhes. Mas destaquemos apenas que, neste caso, a suposta eficácia ou poder do evento A em causar ou acarretar o evento B não importa. Em vez disso, importa como a perspectiva humana encara essa relação, seja como produto de crenças causais e de um princípio da natureza, no caso de Hume, seja como condição transcendental do conhecimento empírico, no caso de Kant. Com isso, afastamos do debate as noções de poder e eficácia. Entretanto, elas ainda permeiam nossa visão do mundo, mesmo que sem serem admitidas abertamente, mesmo que sem ganharem status cognitivo apropriado. Sabemos que, historicamente, como insistem alguns autores que discutem a causalidade, a noção de eficácia e a noção correlata de poder provém da nossa experiência de atuar sobre os corpos, de experimentarmos sua resistência, e do fato tão bem observado de que alguns corpos transmitem seu movimento a outros. A eficácia, neste caso, é aquela que um corpo A tem de mover outro corpo B, ou então de lhe transmitir calor ou carga elétrica, etc. Podemos ampliar o escopo físico aqui, e daí provém também o pressuposto de que todas as causas são físicas, mecânicas em primeiro lugar, mas depois também termodinâmicas e eletromagnéticas, etc. Daí também provém o pressuposto de que todas as modificações no mundo são físicas e, logo, ou mecânicas ou termodinâmicas, etc. E uma mecânica mais detalhada e detalhista, como a mecânica quântica e sua abordagem molecular, pode desvendar esses mistérios da eficácia causal, embora introduza ou reconheça outros. Contudo, voltemos a Hume e Kant, cujas abordagens são, em um sentido mínimo, digamos, também molares, pois em suas análises temos sempre o par causa e efeito tomado por inteiro. É a conexão dos eventos que importa, mesmo que ela seja sempre interpretada de maneira temporal. É a relação temporal entre os eventos que importa para Kant quando ele avalia qual princípio do entendimento humano será evocado, e, segundo ele, qual categoria de relação será empregada. Se A precede B necessariamente, porque é assim que a experiência os apresenta, então a categoria a ser empregada é aquela de causação, a segunda categoria de relação. Mas se A e B forem simultâneos, afirma Kant, então devemos empregar a terceira categoria, a da comunidade. A relação de comunidade é aquela que há entre um sistema emergente e seus constituintes ou condições de base, por exemplo, entre a floresta como sistema ecológico e as árvores e outros habitantes seus. A floresta é simultânea com seus habitantes todos, inclusive as árvores. Por isso não faz sentido, empírico, razoável, empregar, neste caso, a categoria de causação. As condições de base da floresta não são sua causa ascendente, nem a floresta é a causa descendente da sustentação da vida e de seus habitantes. Mas ambas as coisas estão relacionadas. Sua relação é de comunidade ou comércio, outro termo empregado por Kant.
Há uma espécie de comércio, uma série de trocas mútuas entre a floresta e seus habitantes. Apenas uma abordagem insistentemente molecular vai perseverar na interpretação das relações de comunidade como relações causais. Na relação de comunidade, há determinação de ambas as partes, mas não se trata de determinação causal. E isso só não é assim se insistirmos que toda determinação tem de ser causal e que devemos a todo custo procurar, nas entranhas dos eventos, os poderes que lhes conferem eficácia. Ora, o custo pode ser de ver apenas as árvores, mas não a floresta. Ou, de maneira geral, de compreendermos apenas os constituintes de um sistema, mas não sua economia geral. As relações normativas também são relações de simultaneidade. Não faz o menor sentido dizermos, por exemplo, que uma norma de conduta é anterior à ação segundo ela, pois é na ação que temos a norma instanciada. Antes disso, ela é apenas o conteúdo proposicional de algum proferimento, por exemplo, da máxima que a veicula. É a norma em sua eficácia que nos interessa. É seu poder de dar forma definida à ação que importa. Mas a eficácia da norma em seu poder tem um sentido empírico apenas quando podemos correlacionar certos comportamentos com o preceito codificado na máxima correspondente. Por isso, podemos dizer que as relações normativas são, na verdade, também relações de comunidade, pois temos ao mesmo tempo a norma e o comportamento como duas realidades conectadas, mas consideradas em dois diferentes níveis de abstração. A norma é apenas a versão abstrata dos comportamentos correspondentes a ela. Mas ela não é redutível aos comportamentos, já que é ela que permite, por sua vez, interpretar os comportamentos como comportamentos disso ou daquilo. Apliquemos aqui outro modelo, que é em si mesmo uma situação social ou cultural na qual há o emprego de normas ou regras. Consideremos um diálogo entre duas pessoas. Se elas se entendem, é porque empregam os termos com aproximadamente as mesmas significações, segundo certas regras gramaticais compartilhadas, mesmo que não se deem conta disso, que é o mais frequente entre os falantes da mesma língua. Logo, a língua que falam e as suas normas sintáticas e semânticas condicionam sua fala. As pessoas se comunicam em virtude dessas normas e na medida em que o poder expressivo da língua lhes permite. É claro que, a longo prazo, a fala modifica a língua e suas normas, mas é claro que em cada ato de fala temos de pressupor essas normas linguísticas para compreendermos o que se passa entre as pessoas que conversam. E embora seus cérebros e suas mentes tenham de estar funcionando adequadamente, sua comunicação depende também da realidade abstrata que é a língua. Logo, entre esta última e a fala concreta dos falantes, há uma relação de comunidade que, neste caso, é claramente normativa. A eficácia normativa da língua depende também, é claro, da mediação dos estados mentais e cerebrais dos falantes. Mas não é aí que reside seu poder normativo. Esse poder se manifesta na relação de cada falante com a realidade cultural da língua que ele fala. O epifenomenalismo é uma posição filosófica muito curiosa, para dizermos o mínimo. Embora em diferentes medidas, ele está presente nas abordagens eliminativistas, reducionistas e supraeminentistas. Ele consiste basicamente em não reconhecer algo que está nos princípios mais fundamentais da filosofia, que é o fato de que causa e efeito são termos relativos. Pois, para o epifenomenalista, é como se houvesse coisas e eventos no mundo que seriam apenas causas e outros que seriam apenas efeitos. É algo semelhante à suposição bizarra que há certas pessoas que são mulheres e outras que são filhas. Ora, dizer que alguém é uma mulher ou que alguém é uma filha, isso depende da perspectiva, e a perspectiva depende dos conceitos. É o caso, também, do pressuposto de que, por exemplo, os eventos mentais não têm eficácia no mundo, que eles não fazem diferença na ordem das coisas. O mesmo vale para quando se argumenta que os eventos culturais também não têm qualquer eficácia sobre a ação, que ela depende apenas de eventos e estados mentais do agente. É claro que qualquer realidade pode ser causa ou efeito. E é claro também, como vimos,
que pode não ser nem causa nem efeito, mas um correlato de outras realidades numa relação de comunidade. E mesmo assim, esses correlatos possuem eficácia e poder, como o modelo da fala permite mostrar. Vale a pena acrescentarmos aqui um breve comentário sobre a interpretação bastante heterodoxa da causação, sustentada por George Lewis, que foi contemporâneo de Mill e que também está nas origens do emergentismo britânico. A concepção de Hanson, já citado, tem certa semelhança com essa de Lewis. Este autor é quem propõe também a distinção entre resultantes e emergentes. Dadas certas condições iniciais, se podemos prever o que se segue, temos um resultante. Este é o caso das relações causais ordinárias que presumimos entre determinados eventos. Mas, no caso do emergente, o conhecimento das condições iniciais ou das propriedades de determinados constituintes não permite prever o que vai se seguir. Segundo Lewis, causa e efeito são a mesma coisa, vista de perspectivas diferentes. Ele diz que a causa é processo e que o efeito é produto. A causação é a ação de determinados agentes e o poder é apenas nossa expressão abstrata dessa ação. A causa é a expressão condensada dos fatores de qualquer fenômeno e o efeito é o próprio fato em questão. Essa concepção da identidade entre causa e efeito deriva da concepção de Lewis de que os fenômenos são processos. E assim, apenas fazemos uma distinção artificial que separa o produto, ou seja, o efeito, do processo, ou seja, a causa. E podemos, inclusive, introduzir a antecedência desta com relação àquele. Mas, na realidade das coisas, não há essa distinção. Do modo similar, quando analisamos um emergente e suas condições de base, que são simultâneos, ora considerando o primeiro, a totalidade, ora suas condições ou constituintes, suas partes, estamos fazendo uma distinção meramente analítica e artificial. Mais claramente do que no caso da relação causal, na relação de comunidade, fica evidente que não podemos separar a totalidade do sistema e sua economia de suas partes ou condições de base. No caso da ação, não podemos separar o ato, que é emergente, de suas condições de base neurofisiológicas, mentais e culturais. A concepção de Hanson também é sugestiva a respeito do caráter perspectivista da consideração de causas e efeitos. Ele diz que podemos inferir um efeito de uma causa apenas quando temos uma palavra causa, cause word, à nossa disposição. Mas são as teorias que empregamos e que nos fornecem os conceitos, e os contextos que analisamos, que determinam quais são as palavras causa e as palavras efeito que vão nos permitir dar explicações causais. As palavras causa carregam consigo um padrão conceitual e as palavras efeito são parte dessa carga. Por isso, em determinado contexto, e dados os conceitos de determinada teoria, as causas explicam os efeitos, e não vice-versa, porque as palavras efeito não estão no mesmo nível conceitual que as palavras causa. Podemos ver como, inadvertidamente, Hanson ecoa a concepção de Lewis. E podemos inferir igualmente que os modelos também nos fornecem palavras causa, e assim nos permitem dar explicações. No caso da relação entre um emergente e suas condições de base, é também a posse de uma teoria, de seus conceitos e modelos, que vai permitir compreender sua relação de comunidade. Se voltarmos ao modelo da floresta, será possível ver isso claramente. É a teoria ecológica que nos permite falar da floresta como um sistema, uma totalidade, cujas condições de base são seus habitantes, as árvores e tudo mais. É essa teoria que nos permite dizer que, sendo simultâneos, o sistema e suas condições de base estão numa relação de comunidade. No caso da ação, de forma similar, é o modelo tripartite já mencionado que nos permite compreender a simultaneidade e a comunidade entre a ação como emergente e suas condições de base neurofisiológicas, mentais e culturais, além das relações de comunidade também entre essas três ordens de fatores. Seção 4, a normatividade dos modelos. O poder normativo dos modelos deve ser compreendido, então, a partir deste modelo da ação que descrevemos acima. Comecemos retomando o caso da linguagem.
Por força da distinção universalmente aceita de que os estudos da linguagem se dividem em sintaxe, semântica e pragmática, as maneiras mais comuns de entendermos uma língua, seus modelos mais comuns, consistem em representá-la como uma coleção de regras gramaticais e um vocabulário. Não estamos dizendo que isso não seja correto. Não é uma questão de correção. São modelos da língua, mas pode haver modelos alternativos, e há. As gramáticas gerativas oferecem um modelo alternativo que, de certa forma, rompe com os modelos que implicam uma separação mais rígida entre vocabulário e regras sintáticas. De forma similar, podemos também elaborar um modelo de uma língua como uma coleção de estruturas frasais, que é algo que às vezes é utilizado nos manuais para o ensino de línguas estrangeiras. É também algo similar ao que há na interpretação dos conectivos na lógica. Por exemplo, podemos tomar se, então, como uma estrutura frasal que permite traduzir para uma língua natural o conteúdo de implicação material da lógica. Outras estruturas do tipo são, por exemplo, ou para a distinção inclusiva e ou para a distinção exclusiva. As estruturas frasais deste tipo não são nem sintáticas nem semânticas de maneira exclusiva, pois elas contêm uma norma de como formar sentenças compostas a partir de expressões dadas, norma esta que depende da significação do termo utilizado na estrutura frasal, como se e ou. Não é possível seguir a norma sem compreender a significação dessas palavras. Mas como as estruturas frasais, sem dúvida, possuem ambas as dimensões, sintática e semântica, é sugestiva a ideia de que elas, de fato, devem ser estudadas no domínio da pragmática, por exemplo, como representações abstratas de atos de fala. Deste modo, imaginemos a situação em que um falante diz ao outro: se eu me atrasar, vá sem mim. A dimensão propriamente comunicativa deste ato de fala consiste no emprego de uma estrutura frasal, entre tantas que pertencem à língua falada pelos falantes em questão e que lhes permitem transmitir informação. Para que a informação seja transmitida corretamente, é preciso que o falante utilize a estrutura frasal adequada. No caso do exemplo acima, se é isso que ele quer dizer a seu interlocutor, ele não poderia, por exemplo, escolher a estrutura ou que resultaria no ato de fala, ou me atraso ou você vai sem mim, que não comunica absolutamente a mesma informação, e que, na verdade, se o contexto é aquele do primeiro ato de fala, é até mesmo incompreensível. Portanto, temos aí o poder normativo da estrutura frasal, que é um objeto linguístico, cultural e abstrato. A estrutura frasal é a regra de comunicação que deve ser seguida para que determinada informação seja corretamente transmitida em certo tipo de situação. A consequência prática de um ato de fala bem-sucedido ou feliz que empregue aquela estrutura frasal, quando um falante diz ao outro: se eu me atrasar, vá sem mim, é a prescrição de uma regra de conduta ocasional. Ela oferece um modelo de comportamento para uma situação específica. Voltemos agora ao exemplo da receita de bolo. Ela é uma sequência de prescrições que devem ser seguidas na ordem apresentada. Ela contém um modelo dinâmico de como, a partir de determinados materiais, chegar a um bolo pronto. A receita pode estar escrita, que é a forma mais comum em que a encontramos, mas ela também pode ser passada de um falante a outro, de viva voz, por meio de uma sucessão de atos de fala, de comandos, cada um dos quais representa um dos passos da receita, cada um deles utilizando uma estrutura frasal específica. Por exemplo, a certa altura, a receita pode apresentar o seguinte comando: quando o leite ferver, acrescente o açúcar. Numa linguagem mais arregimentada, como o lógico gostaria, a estrutura quando poderia ser assimilada a se, então, o que daria em se o leite ferver, então acrescente o açúcar. Mas isso não importa muito. O que importa é que os falantes sejam capazes de conectar as regras ou comandos com episódios possíveis de sua conduta.
Os modelos dinâmicos, como este da receita de bolo, são, numa linguagem mais científica, aqueles modelos que consideramos executivos. Eles são os modelos que encontramos nos projetos executivos, que são modelos ponte, que conectam um modelo mais abstrato, por exemplo, o projeto de uma casa, com as ações específicas necessárias para construir a casa. Mas o modelo mais abstrato, o projeto da casa propriamente, por exemplo, sua planta, também é prescritivo, pois é segundo ele que o projeto executivo é elaborado. Os modelos ponte são apenas modelos menos abstratos, que fazem a ligação do modelo mais abstrato com situações concretas. Mas neles percebemos o caráter eminentemente normativo dos modelos. Os modelos científicos não são exceção, pois podem sempre ser interpretados em termos de engenharia reversa. Neste tipo de atividade, como sabemos, por exemplo, uma indústria adquire uma máquina fabricada pela concorrente, a desmonta, elabora um modelo, depois um modelo executivo e, finalmente, fabrica exemplares do mesmo tipo. No caso de alguns modelos científicos, podemos ter o mesmo. Por exemplo, podemos construir um plano inclinado concreto, com uma tábua, um tijolo, e fazer nele deslizar um cubo. E o que estaremos fazendo é seguir o modelo ideal de plano inclinado da mecânica clássica, do qual os dizeres acima, grifados, são um projeto executivo ou modelo ponte. Em última instância, os modelos científicos, mesmo os mais abstratos, podem ser encarados como projetos de experimentos. E com isso vemos claramente seu caráter normativo. O já mencionado modelo do plano inclinado da mecânica clássica pode ser encarado como uma receita para observarmos o fenômeno da aceleração, por exemplo. Assim, de maneira geral, o que temos é que os modelos de todos os tipos são representações abstratas de determinadas ações. Os modelos mais abstratos, por exemplo, aqueles compartilhados pelos adeptos de determinada teoria científica, são habitantes daquele mundo 3 de que Popper fala, cuja relação com o mundo 1, no caso de experimentos, é mediada pela compreensão que o cientista tem desses modelos. Compreensão esta que é um estado mental do cientista, uma realidade do mundo 2 popperiano. Portanto, é claro que o poder normativo do modelo abstrato só pode se manifestar por meio dos estados e eventos mentais dos indivíduos que compreendem o modelo e cuja ação pode ser condicionada por ele. Quando compreendemos as coisas dessa maneira, vemos que não há nenhum mistério na relação que pode haver entre uma realidade abstrata, como um modelo, e uma situação concreta, por exemplo, fazer coisas e interferir nos objetos materiais segundo a prescrição do modelo, como construir uma casa, uma máquina ou um experimento de laboratório. O modelo é a representação mais abstrata da ação. Este é também o caso dos modelos de conduta veiculados pelas máximas morais ou de higiene, etc. Essas máximas são claramente modelos de comportamento. Elas o determinam porque, em determinadas situações, o agente escolhe uma estrutura de ação, de modo similar ao que faz quando, para veicular uma informação, escolhe uma estrutura frasal. Este é apenas um caso particular do caso geral dos modelos de conduta, mas em última instância, como vimos, todos os modelos são modelos de ação, mesmo que a ação se restrinja a falar. Mas falar já pode fazer muito, como mostram as teorias de atos de fala. Seção 5, observações finais. Assim como com qualquer outro objeto cultural, um modelo pode ser encarado ou de maneira puramente contemplativa ou de maneira ativa. Seu poder normativo resulta de o encararmos de maneira ativa. Mas qualquer objeto se torna modelo quando o encaramos de maneira ativa, isto é, como uma orientação para agir. Mesmo a mais bela paisagem que apenas nos enche os olhos numa tarde de repouso pode adquirir poder normativo se um pintor a tomar como modelo do quadro que vai pintar. Ela vai guiar seus movimentos, sua ação sobre a tela. A normatividade é um fenômeno que emerge da interação entre um indivíduo e um objeto, e depende, portanto, da perspectiva que o indivíduo toma diante do objeto.
mas é preciso que o objeto possua alguma potencialidade, algo que se revela em determinados contextos. A paisagem que enche os olhos do trabalhador cansado buscando repouso não tem o mesmo potencial normativo que tem para o pintor. Para o primeiro, ela será apenas objeto de contemplação. Para o outro, como dissemos, modelo. Como eles podem ser a mesma pessoa física, o trabalhador cansado, que é pintor, pode se curvar ao poder normativo daquela paisagem e ir buscar suas tintas e uma tela. Ele não resistirá ao poder daquela paisagem. Este é um modelo concreto, mas os modelos abstratos podem ter o mesmo efeito sobre nós. O trabalhador cansado pode ser um cientista, que ao ter uma ideia e elaborar um modelo mental, volta para o laboratório e começa um novo experimento. Seu modelo mental e seu experimento instanciam a relação abstrata de conceitos, que vai ser também objeto de conhecimento para aqueles que lerem o artigo que vai resultar de sua pesquisa. Foi talvez por ler um artigo e refletir sobre o modelo descrito nele que esse cientista retomou seu trabalho e se rendeu ao poder normativo do modelo. Portanto, nesse tipo de platonismo mitigado popperiano dos objetos do mundo 3, entre os quais estão os modelos abstratos, não há mistério algum, nem com relação ao status ontológico das realidades abstratas, nem com relação ao poder normativo que elas exercem sobre nós. Esse poder normativo dos modelos reside na relação de comunidade entre aquelas três ordens de condições de base da ação, as neurofisiológicas, as mentais e as culturais, sem as quais não há ação. Mais importante que isso, no caso específico dos modelos, eles são representações abstratas das ações que provocam. O que pode nos levar a atribuir erroneamente o poder normativo dos modelos e de outros objetos culturais aos estados mentais dos agentes humanos é que a normatividade é um fenômeno perspectivista. O poder normativo de uma norma só existe para quem pode compreendê-la, obviamente. Mas isso não faz com que os estados mentais do sujeito é que possuam normatividade, embora seja por meio deles, é claro, que o sujeito compreende uma norma. E também é claro que só a compreende se seu cérebro estiver funcionando adequadamente. Todos os objetos culturais, e portanto também os modelos, são de natureza perspectivista. Um modelo é modelo de alguma coisa apenas para determinado sujeito que o compara com tal coisa. E é ao tomar algo como modelo que isso adquire poder normativo sobre ele, como dissemos. É apenas da perspectiva do sujeito que o modelo é modelo de algo, e é apenas de sua perspectiva que ele envolve regras de conduta, como é o caso também com as máximas de todos os tipos, inclusive as morais. Mas é a abstração criada pelo sujeito que é normativa, não o objeto a partir do qual ele produz a abstração. Portanto, dados nosso modelo de modelo e nosso modelo de ação, das três ordens de condições de base da ação, neurofisiológicas, mentais e culturais abstratas, apenas destas últimas é que pode provir o poder normativo.